A paz do Senhor, irmãos. Aqui estamos mais uma vez aqui para fazer a obra do Senhor, para contribuir com a obra dele. E hoje eu vou pregar 1 Coríntios 14. Vou esperar você pegar a sua Bíblia, que é até bom as pessoas pegarem a Bíblia para acompanhar, para ter uma imersão maior no reino de Deus. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Tá aqui, ó. Que o amor seja o maior objetivo. Eu vou começar a ler, viu? Que o amor seja o maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. Ninguém mais entende e em espírito fala verdades ocultas. Mas aqueles que profetizam fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que você está dizendo para que toda a igreja seja fortalecida. Por enquanto eu vou ler só até aí. Bom, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós hoje? É o seguinte, ele está falando aqui sobre os dons espirituais, igual o título da minha Bíblia diz o seguinte: os dons de línguas, os dons de profecia. É claro que todos os dons eles têm uma importância individual. Por exemplo, não adianta você chegar para um cara que está doente e só falar em línguas para ele, porque não vai adiantar de nada. Cada dom tem o seu objetivo na vida da pessoa. Muitas pessoas almejam um dom, mas se tiverem aquele dom, não vai fazer muita diferença, sabe? Eu não queria começar já dessa forma, aprofundando, mas eu queria introduzir melhor o tema, mas é bom você entender que Deus tem um plano para sua vida. E você deve seguir esse plano. Independente de ser o que você quer ou ser o que você não quer. Você tem que seguir o plano de Deus, porque Deus ele conhece seu futuro, conhece seu amanhã e sempre vai saber o que vai acontecer na sua vida. Então, sabe, muitas pessoas hoje têm dúvida do seu dom, se não consegue saber o que vai fazer amanhã para a vida da pessoa, mas isso daí é a última das suas preocupações, porque Deus ele conhece seu hoje, seu amanhã e vai tratar de você para todo sempre. Como você pode ver, aqui Paulo fala dos dons de língua, que o dom de língua se torna inútil quando não tem ninguém para... Não inútil, mas o dom de língua se torna algo que não vai fortalecer a igreja. Se torna algo entre você e Deus, uma intimidade assim de Deus. Mas em relação à igreja, ele se torna obsoleto quando não tem ninguém para traduzir o que você está falando. E ele também fala dos dons de profecia, que é algo muito, como é que eu posso dizer? Muito sensível, que depois eu vou tratar mais a fundo. Mas o dom de profecia, o que ele fala aqui nesses primeiros 7 versículos, é o dom que fortalece e que dá forças à igreja, aos seus indivíduos e às pessoas descrentes ainda. Sabe, o dom de língua é uma coisa linda, assim. É uma coisa que, muitas pessoas que não são convertidas ainda acham que é loucura, acho que não é coisa normal da cabeça. Eu também achava essas coisas. Mas é uma coisa maravilhosa quando você começa a praticar, quando você vê isso daí de fato, sabe, conhece a fundo. Então, continuando a leitura, que por enquanto é apenas isso que ele aborda. Continuando a leitura, o mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como saberá o que estão dizendo? Será o mesmo de falar ao vento. Isso daí reforça o que eu disse. Que é meio lógico que se a pessoa não entende o que você está falando, não vai adiantar de nada. É igual você falar inglês para um cara espanhol. Não adianta muito. Então é isso que funciona igualmente a língua de Deus. Se você fala com as pessoas com uma língua que elas não entendem, seja for língua dos anjos, seja for uma língua muito complexa, você tem que passar para o seu público aquilo que ele quer que você quer que eles entendam. Seja de qualquer forma, sabe? Você tem que adaptar, é coisa muito
muito sensível de tratar muito a fundo. Mas quando você for orar para alguém, pregar para alguma pessoa, tente sempre adaptar para a forma dela. Não adianta você falar milhões de coisas e a pessoa não vai simplesmente não vai entender. Você tem sempre que adaptar, ver o contexto. E é isso que esse versículo está falando. Deixa eu continuar aqui. O mesmo se aplica a você. Eu estou lendo agora o 12. Eu estou pulando alguns versículos porque tem alguns que eu não vi muita importância de trazer aqui agora, mas eu vou falar quando eu estou lendo. Eu li do 1 ao 7, depois eu li o 9 e agora eu estou lendo o 12. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecem a igreja toda. Ó, esse versículo trata o seguinte, que lógico você pode ter mais de um dom espiritual, isso daí é algo bem comum, aliás. Mas os primeiros dons que você não tem que ter, uma obrigação, mas os primeiros dons que você é bom almejar ter, são os dons que fortalecem o próximo. Porque é sempre bom você ter um amigo a quem contar, é sempre bom você ter, sabe, levantar a pessoa junto com você. Porque não adianta muito você estar numa moral explosiva, assim, ó, perseguindo Deus para qualquer lugar que ele vai, sendo que o seu companheiro tá jogado, simplesmente não tá indo no mesmo ritmo que você. Então é sempre bom você fortalecer as pessoas, não você se imaginar logo lá na frente, eu vou curar um hospital inteiro, tal, sendo que você não tem ninguém junto com você, sabe? É sempre bom você fortalecer primeiro a igreja do Senhor e depois você se auto-fortalecer e seguir sua carreira. Com Deus, claro. Portanto, quem fala em línguas, agora o 13. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se oram... Em 14, agora estou lendo sequência. Quando eu parar eu falo. Pois se oram em línguas, meu espírito ora, mas não entendo o que está dizendo. Então, o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei em espírito e cantarei em palavras que entendo. Aqui ele fala, ele só reforça o que ele estava dizendo, que às vezes a gente mesmo não entende o que nós falamos em línguas. Porque é normal, às vezes você tem um dom de falar em língua, mas não tem um dom de interpretar em línguas. Mas Deus sabe o que você está falando, desde que seja de coração, desde que seja de alma, diretamente para Deus. Sabe, você não precisa entender, porque se for verdadeiro mesmo, ele vai compreender o que você está falando. O 16. Pois se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Isso daí reforça também o que eu disse sobre você estar numa moral explosiva e o seu companheiro, as pessoas que estão do seu lado, simplesmente não conseguem te acompanhar. Porque não tem força, não chegou na hora deles ainda, entendeu? Então é sempre bom, é igual o amor de Deus. É sempre bom você primeiro cuidar do outro assim, sem querer. É o amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê. É o amor que você tem que ter pelo próximo. Ou seja, primeiro, antes de você sair em disparada, leve o seu companheiro junto. Vai devagarzinho junto com ele, sabe? Não tenta jogar a verdade na cara. Ou simplesmente brigar com a pessoa para ela se converter. Vai devagarzinho, vai no ritmo dele, dela. Eu falo dele porque... dele. Pode ser qualquer pessoa. Vocês dão graças, muito bem, mas se não fortalecem aquele que os ouvem, Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Em línguas quer dizer a língua dos anjos. Isso daí eu li o versículo do 17 ao 19. Então ele diz o seguinte aqui, que tipo, quando você fala em línguas, é maravilhoso. Quando você ora a Deus assim, tal. Até quando você prega em línguas, é uma coisa incrível. Mas
Sabe, se não tem ninguém que te entenda, é mais fácil você dizer 5 palavras que todos possam entender do que falar 10.000 palavras numa língua ou num ritmo ou uma língua tipo de ser humano mesmo, complicada, que as pessoas não vão entender. Então é melhor que você se adapte às pessoas que você está pregando do que você tentar só empurrar o que você sabe para a pessoa. Isso daí é muito importante e tem gente que peca muito nisso. Agora aqui o 20. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês em relação ao mal, mas sejam maduros ao entendimento. Pois as Escrituras dizem, 21, falarei a este povo em línguas estranhas por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. 22. Portanto, falar em línguas é um sinal não para perdão, não para o que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem. Fica meio estranho falar que creem, mas aqueles que creem. Agora o 23. Ainda assim, os descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem numa reunião de sua igreja e ouvirem todos falando em línguas, pensarão que vocês são loucos. Isso daqui você não tem nem como culpar a pessoa. Porque se você for acompanhar junto comigo, as pessoas que não creem em Deus, eles não conhecem o que é falar em línguas. Ou seja, se alguma pessoa te pega falando língua, tananã, a pessoa não vai diretamente, muitas das vezes, né? Não sei o caso, mas a pessoa não vai diretamente se converter. É essa situação que Paulo está pregando aqui. Porque os dons de línguas, é igual falou, o dom de língua não foi feito para fortalecer, só se tem alguém que o interprete. É só para fortalecimento próprio, assim, entre você e Deus, uma intimidade a mais. Perdão. Então, não é nem culpa da pessoa achar que é louco, né? Porque realmente, quando eu ainda não era muito ligado a Deus, era muito normal eu chegar na igreja e ver aquelas pessoas falando, aqueles monte de coisa, e chorimana, manamandá, e o que é isso? Sabe, a pessoa vai... Ah, pelo amor de Deus, né? Mas se todos agora 24. Mas se todos vocês estiverem profetizando, e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disseram. Tipo, calma, ficou meio confuso até pra mim, mas eu vou explicar depois. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles que serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão o Senhor, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Aqui ele fala o seguinte, que quando as pessoas vêm profetizando, o que o Paulo está falando aqui não é o profeta que vai te prometer um monte de coisa, que vai falar sobre, você vai ganhar carro, você vai ganhar casa, você vai, tudo sua doença nunca mais vai ficar doente, sabe, isso daí nem é muito profeta, meio tenso entrar para esse lado da conversa, mas é questão de, na verdade eu vou falar um pouquinho disso. Tem muitas pessoas hoje que usam esse tal de dom da profecia para pregar o mal no meio das pessoas. O mal que fala não é o verdadeiro evangelho. Em que a pessoa fica prometendo milhões de coisas, fica falando que vai tudo ficar bem. Lógico que vai, né? Porque quem espera em Deus tudo acontece. Mas que tipo, você vai ganhar carro, você vai ganhar casa, você vai ganhar tudo, você vai ganhar dinheiro. Sendo que não é disso que a palavra fala. Deus não te fala todo mundo que me seguir vai ser obrigatoriamente rico. Ou todo mundo que me seguir vai ter obrigatoriamente uma Mercedes, uma BMW na garagem. Não, sabe? E as pessoas simplesmente acreditam nas pessoas da TV. Muitas vezes da TV mesmo. Porque quando o dinheiro entra muito dinheiro no negócio da igreja e sobe para a cabeça, tem muitos pastores por aí que sobe na cabeça o dinheiro. Então, se ele percebe que o dom de profecia, o famoso dom de profecia, está atraindo pessoa que dá cada vez mais dinheiro, falando, se você der dízimo, vai dar tudo certo, e daí você vai ganhar carro, você vai ganhar casa, parece telecena, casa própria, se você tirar o número 13, telecena da virada, você vai dar dízimo aqui, compra rifa. Sabe, é uma coisa de louco. Você vê por aí gente comercializando Deus de uma forma
Não existe isso. Mas é sempre importante não julgar todos os pastores dessa forma. Tem muitos pastores aí que são bons de fato, tem pastores que têm dons da profecia, isso aí você não pode negar. Sabe, você não pode tratar todos com exemplo de um. Isso daí é uma coisa muito importante. Porque é até triste, sabe? Você é pastor assim, você faz aquilo lá com todo o amor do mundo e a pessoa te chama de charlatão, de ruim, sabe? Sempre tende a descobrir o fruto daquele pastor, que assim vocês descobrirão os falsos profetas. Está escrito isso daí até, não vou lembrar onde. Mas na Bíblia está escrito, se você vai reconhecer um falso profeta pelo fruto dele, e não pelo que ele fala de fato. Porque até fala em Apocalipse que que vai vir anticristos na terra, que vai fazer muitos milagres, e entre eles a profecia. Entendeu? Então, primeiro analise a pessoa, veja a vida do pastor, antes de vir apontando o dedo na cara, porque isso daí, pastor também tem sentimento, gente, vamos lembrar disso sempre. Mas voltando ao assunto, o dom de profecia aqui pregado por Paulo é o seguinte, é o dom aqui de revelação, de profecia revelação, que ele fala que, ele fala aqui dos segredos que são revelados às pessoas que chegam na reunião da igreja. E de fato isso daí acontece bastante. Não é bastante recorrente, mas daí realmente acontece. De tipo, você que talvez não seja crente ainda, você nunca teve uma experiência dessa. Mas é lindo, sabe? Você se derrama todo. É uma coisa que você nunca mais quer sair daquilo lá, sabe? Você fica até triste porque tem uma hora que acaba dessa conexão que você tem com Deus. Mas esses são os dons que é pregado por Paulo aqui, que é os dons da língua e os dons da profecia. Lógico que ele fala que ele deseja que todos nós tivéssemos o dom de profetizar e o dom de falar em línguas. Mas aqui mais à frente, isso daqui já passa até da minha palavra, mas aqui mais à frente no versículo... só deixa eu ver aqui, que eu não estava nem predisposto. Aqui, no 27. Não mais do que 2 ou 3 devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez. E alguém deve interpretar o que disseram. Mas se não houver alguém que possa interpretar, deve permanecer calados na reunião da igreja, falando em Deus em particular. Ou seja, se não tem a quem... Sabe, é lógico que quando você está em cima do púlpito, tem vezes que você vai deixar escapar alguma coisa em línguas, assim. Porque é normal quando você está cheio do Espírito Santo. Mas é sempre bom você nunca priorizar isso, porque é sempre bom você pensar também nas pessoas que não entendem o que você está falando, nas pessoas que ainda não têm uma fé suficiente para compreender ou até entender o que você está falando. E ele também fala aqui no 29, que 2 ou 3 profetizem e outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e a pessoa receber uma revelação que está falando, desse modo... Todos que profetizam terão uma vez de... Calma, deixa eu ler de novo que eu me confundi aqui, perdão. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Deste modo, todos que profetizam terão uma só vez de falar, um depois do outro, para que todos assim sejam instruídos e encorajados. Aqui ele dá só mais algumas dicas assim do comportamento dentro da igreja. E... Era mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Eu acho que foi uma mensagem meio curtinha, que foi realmente o objetivo. Eu queria agradecer a Deus por estar aqui hoje. Sabe, é uma mensagem muito importante que eu acho que todos devemos estudar sobre esses princípios, porque os dons espirituais são coisas sérias, mesmo que hoje eles sejam até esquecidos, escassos, porque hoje o amor tem se diminuído bastante dentro das igrejas. Mas é algo que deve ser refletido, que deve ser estudado por todo tipo de cristão e que deve ser levado à frente, porque é algo que Deus usa bastante e é a obra dele, né? A gente deve usar os nossos dons e não esconder debaixo da cama. Isso daí já faz referência a outro texto bíblico, que muitas vezes a pessoa não pega referência, mas fala que você não deve deixar uma lamparina embaixo da cama, porque ela não vai iluminar ninguém. Você tem que deixar ela no alto para que ela ilumine toda a casa. Então você tem que deixar seus dons à mostra.
Você não pode simplesmente deixar seus dons de lado ou esconder eles. Porque isso daí não vai ajudar ninguém, vai deixar todo mundo no escuro e ninguém vai ver nada. Então, se você tem um dom de profetizar, falar em línguas, use-os. Mesmo que, tipo, seja para benefício próprio. Tipo, falar em línguas é maioria da parte hoje em dia é para benefício próprio de você e Deus. Mas use-os. Se Deus te deu, é porque tem um motivo para isso. Então, agora eu encerro minha pregação de hoje. Eu queria fazer uma oração, que eu até esqueci de fazer uma oração para começar, peço até perdão, mas vai ser algo que eu vou começar a fazer daqui para frente. Então, por favor, feche seus olhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa palavra entre no coração de todo mundo que estiver ouvindo. Senhor, por favor, Pai, que seja feita a Tua vontade em primeiro lugar do que tudo, Senhor. Porque a Tua vontade é o que prevalece, o que sempre vai prevalecer. Pai, que eu tenha sido boca santa em nosso meio, que eu tenha falado o que foi da Sua vontade para eu falar hoje, e que as pessoas que estejam ouvindo esse vídeo sejam abençoadas por Ti, Pai. Em nome do Senhor Santo de Jesus Cristo. Amém, Pai. E é isso.